Na nossa primeira aula, paramos na página de número 7. Falamos um pouco a respeito das dispensações, baseado um pouco nesse quadro gráfico que nós temos aí. Falamos das profecias sendo de natureza divina e paramos na página número 7, onde eu falar um pouco do conceito de profecia, ou, no caso que nós estamos estudando, profetas, mas não tem como falar de profetas sem falar de profecias. E também estaremos falando um pouco sobre falsos profetas e depois estaremos entrando em algumas outras coisas até chegarmos na vida do profeta Isaías, sendo ele o que encabeça tanto na Bíblia dos cristãos como na Bíblia hebraica, sendo ele quem encabeça a parte dos profetas literários. E na nossa Bíblia conhecido como profeta maior, ele também encabeça essa lista dos profetas maiores, e até mesmo na apostila também, que é organizada pelo pastor Luiz, ele está aqui à frente. Então, nós vemos aqui, irmãos, o conceito de profecia. Eu creio que isso é de conhecimento dos irmãos a respeito do que possa vir ser uma profecia. Aqui o pastor coloca assim: o conceito de profecia é uma declaração expressa de Deus. É uma comunicação que Deus resolveu transmitir aos seus servos através de outro servo dele. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia da Bíblia foi produzida por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo, e que nenhuma profecia é de particular interpretação. É claro que quando Pedro escreve a sua carta, quando ele se fala de profecia, está relacionada ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava formado, mesmo que algumas cartas de Paulo já circulavam, que nós vemos que Pedro faz menção de cartas de Paulo, possivelmente, talvez da carta aos Tessalonicenses, ou a primeira carta de Coríntios que nós temos, pode ser uma das duas, que ele está relacionado ali numa profecia que está falando da vinda de Cristo, falando que os homens sem conhecimento de Deus não conseguem interpretar corretamente as profecias que Paulo nos deixou a respeito da vinda de Cristo. Então, nós vemos que os escritos de Paulo já circulavam no período de Pedro e dos demais apóstolos que escreveram. Porém, quando Pedro e tanto Paulo, quando Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada, está relacionada ao Velho Testamento. Isso era a escritura que eles tinham em mãos em época, na sua época. O Novo Testamento, como nós estudamos no curso básico em teologia, nós estudamos que o Novo Testamento ele foi formado por volta do século 3 e 4, 2, 3 e 4 aproximadamente depois de Cristo, pelos pais da igreja, cuja até a Igreja Católica se galga de dizer que eles que organizaram a Bíblia, quando na verdade isso é mentira, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é coisa do século V, fim do século V, e a Igreja Católica, que quer dizer universal, que era a continuação da Igreja primitiva, ela morre ali com o fim dos pais apostólicos, dos pais apologetas, cuja um dos grandes foi Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Então, eles querem buscar essa glória para si, mas quem conhece de história da igreja sabe que eles estão completamente errados. E, mesmo assim, essa formação do cano do Novo Testamento, como nós sabemos, ela ainda veio a ter algumas dificuldades por reformadores e por outros, pelos anglicanos, até que chegou à nossa mão da maneira que é hoje. Mas ainda na reforma, eles ainda trabalharam bastante no cano do Novo Testamento. Então, nós vemos que profecias relacionadas aos desígnios de Deus comunicada ao homem, que seria a tradução certa da palavra, a tradução melhor, né, teológica da palavra revelação, que uma profecia ela também é uma revelação da parte de Deus, seja ela do passado ou do futuro.
Quando nós estudamos os livros proféticos, nós entendemos que são profecias relacionadas ao futuro, principalmente ao futuro de Israel. Nós vemos profecias baseadas em tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque e outros profetas que profetizaram, e mesmo que com poucas palavras, mas eles lembraram dos gentios, principalmente Isaías, com o seu largo livro, ele fala muito a respeito das profecias voltadas para Israel e o Messias, mas também profecias que alcançaria os gentios. Nós vemos isso no livro do profeta Amós, no livro do profeta Miqueias, no livro do profeta Ageu, profecias sempre relacionadas também aos povos não judeus. Mas a vontade de Deus sempre foi essa, que o homem conhecesse os teus desígnios. Então, ele condicionou homens e inspirou esses homens a escrever esse livro que nós temos em mão. Então, o conceito de profecia seria isso, uma declaração expressa de Deus. Ele fala assim, a maioria das vezes sobre o futuro, ou nem sempre, como eu disse, tem coisas que pode estar relacionada ao passado de alguém, ao passado de algo que aconteceu na Bíblia, como a própria Bíblia mostra, profecias relacionadas a coisas que homens fizeram e ocultaram, e Deus revelou para que nós viéssemos a ter conhecimento hoje. Nem sempre as profecias estão relacionadas ao futuro. O pastor coloca que a palavra profecia é de origem grega e ela tem o seu sentido de avisar ou transmitir. O profeta era considerado um intérprete dos deuses, isso na linguagem para o povo da época, que isso existia de vários. Talvez aqui alguém já ouviu falar dos oráculos de Delfos, que eles julgavam que esses oráculos eram uma mulher que alguém interpretava e tais coisas. Porém, para nós entendemos que os profetas são pessoas que falaram inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo ao conhecimento dos homens os desígnios que Deus tinha traçado para a humanidade. Então, isso quer dizer profecia. E um profeta, irmãos, é aquele que entende a vontade de Deus e transmite ao povo. Ou é aquele que anuncia de maneira fiel as coisas que ele recebe de Deus, entendendo que tanto a Bíblia como as profecias, que é o que existiu várias profecias que não foram escritas apenas aquelas que Deus quis. Um profeta, irmãos, ele recebe de Deus, não é algo como um ditado. Por exemplo, Deus fala assim, ele fala não. Ele recebe a mensagem, ele fala de acordo com o seu conhecimento. Então, se você for observar, tanto no grego como no hebraico, você vai ver, para nós aqui se torna um pouco difícil, porque as traduções vieram no português e nós não conseguimos observar essa diferença de linguagem, principalmente no Novo Testamento. Mas quem estuda grego sabe que o Evangelho de Lucas tem um grego muito apurado, e a primeira carta de Pedro e também a carta aos Colossenses de um grego bem mais melhor falado do que os demais gregos compostos no Novo Testamento. E a questão, por exemplo, do livro do profeta Isaías, ele tem uma linguagem bem mais apurada do que o profeta Amós, do que o profeta Sofonias e outros, o profeta Ageu. Mas quando você vê também o livro do profeta Abacuque, ele tem uma linguagem bem mais clássica. Porém, no nosso português, nós não conseguimos observar isso. Mas o que importa é que Deus, indiferente da cultura do homem, Deus usou todos, homens com muita sabedoria e homens do campo, e cada um na sua maneira de falar. Eu não sei se os irmãos já observaram a maneira que Amós escreve o livro dele. Ele escreve o livro dele direcionado pelo Espírito Santo, porém dentro de uma cultura que ele tinha, da linguagem do campo. As suas visões estão relacionadas a coisas do campo e as profecias da mesma sorte. Nós vemos o profeta Joel, que nós não sabemos, nós vamos até estudar isso mais à frente, não sabemos qual foi a época que ele profetizou, mas ele traz um cenário profético de uma maneira tão gráfica que parece até alguns tipos de filmes escritos por esses roteiristas de filme, a maneira que ele apresenta como a invasão dos gafanhotos e as coisas que aconteciam, ele descreve de uma maneira tão gráfica que chega a causar até espanto
E, ao mesmo tempo, nós entendemos que a linguagem de Amós, do profeta Joel, coincidia também com a cultura que ele tinha na época e a maneira que ele vivia. Então, Deus ele falou através de homens de acordo com a sua cultura. Não foi um ditado que Deus ditou palavras para ele, porque eu não sei aqui se todos os irmãos aqui são pentecostais e acreditam nos dons espirituais, mas quem já foi usado tanto em revelação, visão ou profecia, sabe que não é assim, que seria um ditado dado por Deus. A única coisa que nós conseguimos entender é que o Espírito Santo fala à nossa mente e nós transmitimos de acordo com o nosso conhecimento. Então, nós não vamos receber, por exemplo, uma linguagem de prata como a de Demóstenes se nós não temos esse tipo de cultura. Os irmãos estão entendendo? Então, as profecias elas foram produzidas de acordo com a cultura dos homens da época. Deus ele é tão extraordinário que ele não faz esse tipo de acepção. Ele usou homens como Abacuque, que era, segundo alguns historiadores, era filósofo e profeta, e usou homens como Amós, que era homem do campo. Usou homens como Moisés, que tinha um conhecimento extraordinário de toda a ciência da época, e usou Josué, que era apenas um guerreiro que substituiu ele, e conseguiu colocar o povo no local que Deus havia designado. Então, nós vemos que profecia é isso, e o profeta é aquele que entende a vontade de Deus e transmite de forma fiel o desígnio daquela profecia. Mesmo que seja com a palavra dele, ele não pode fugir do conteúdo teológico que Deus quis transmitir para o seu povo. Então, isso é profecia. Aí nós vemos aqui, irmão, de acordo com o pensamento do pastor, ele mostra cá no ponto 1, aí 1.4, ele fala das profecias e falsos profetas. Nós vemos na Bíblia, irmãos, muitos homens de Deus, que tanto os literários, profeta literário, irmão, os que escreveram. Por exemplo, aqui na nossa escola nós estudamos a respeito de profetas maiores e menores, mas existem algumas escolas, de umas que eu estudei lá no Brasil, que os profetas são divididos da mesma maneira que a Bíblia hebraica é dividida em profetas anteriores e profetas posteriores. Eu vou explicar isso depois para os irmãos. Então, os profetas anteriores, a maioria deles são profetas não literários, como Elias, Eliseu, Micaías, vários outros profetas que a Bíblia mostra nos livros de 1º e 2º Samuel e nos livros de 1º e 2º Reis. E repete no livro de Crônicas. E ali também nos livros de Reis, livro de Crônicas, fala de Isaías, que é um profeta literário, fala de Jonas também, que é um profeta literário, mas os profetas, por exemplo, Samuel, nós não sabemos se foi ele que escreveu o livro cuja carrega o seu nome, se foi ele que escreveu o livro de 1º Samuel, não é certo que foi ele que escreveu, mas vários outros profetas que nós vemos na Bíblia que não são profetas literários. Os mais conhecidos é Elias e Eliseu. Mas e os profetas literários? É de Isaías até Malaquias, aquele que deixaram escritos livros para nós na Bíblia. E desses profetas literários na Bíblia hebraica, o profeta Daniel não faz parte desse corpo de profetas que nós temos na nossa Bíblia, nem o profeta Daniel e nem o livro de Lamentações. Eles fazem parte de outro grupo dividido na Bíblia hebraica para a forma didática desde aquela época. Inclusive, os judeus não consideravam o profeta Daniel como profeta, pelo fato de que ele não disse assim diz o Senhor. Então, por ele ter tido muitas revelações, eles não consideravam ele no grupo de profetas. Porém, Jesus, ele considerou Daniel como profeta. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, me parece que é o versículo 15, Jesus fala assim como falou o profeta Daniel. Então, Jesus considerava Daniel como profeta. E os pais da igreja, entendendo isso, colocou ele na classificação dos profetas. Então, nós vemos aqui, irmãos, essa questão da profecia e de profetas e falsos profetas. A profecia é falsa, meus e falso profeta. O pastor coloca assim: muitas pessoas se aventuram nesse terreno, geralmente sem medir as consequências. Deus é muito rigoroso quanto a isso. Como estamos estudando sobre profetas, então temos que falar um pouco a respeito de profecias falsas e falsos profetas. Quando se fala, irmão, de profecia falsa e falsos profetas, se torna duas coisas diferentes. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento disso, que se tornam duas coisas diferentes. Por exemplo, uma profecia falsa nos nossos dias de hoje
seria uma pessoa que, ou até mesmo no período bíblico, eles queriam determinar alguma coisa apontando para o futuro, enganando o povo para que eles fossem ovacionados pelas pessoas. Nós vemos isso na vida de vários profetas que estiveram à volta do rei Acabe. Eu creio que os irmãos já leram isso na Bíblia, que eles estiveram ali em volta do rei Acabe quando ele chamou o rei Josafá para ir com ele invadir a cidade de Ramote Gileade. E ele falou assim: podemos ir, eu te apoio, porém vamos consultar o Senhor. E ele trouxe inúmeros profetas, e os profetas profetizavam de acordo com a vontade do rei Acabe. Um chegou até a fazer 2 chifres de ferro e disse que, assim como era aquele chifre de ferro super duro e que destroçava todas as coisas, assim o rei Acabe faria. Porém, o rei Josafá era crente, irmãos. Ele não era levado por esse movimento profético que só traz boas palavras. E ele, por ser alguém temente a Deus, conhecedor da escritura do Velho Testamento, que a lei de Moisés já estava nas mãos deles, possivelmente o livro de Josué, as histórias dos juízes. Então ele fala: vamos com. Não tem mais nenhum profeta aí. Aí ele disse: tem sim, tem um aqui, mas ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Aí o rei Josafá pensou: não, esse camarada é bom. Mandou chamar o profeta, eles chamaram Micaías, e o camarada que foi o mensageiro já chegou falando com ele: ó, todo mundo profetizou dessa e dessa maneira, chega lá, fala a mesma coisa. E ele disse: tão certo como viu o senhor, o que o senhor me mandar falar, eu falarei. E ele chegou com uma certa ironia para o lado do rei, o rei disse: fala comigo a verdade. Ele disse: olha, eu vi o povo de Israel disperso como ovelha que não tem pastor. E, e vi um espírito maligno se apresentando diante do Senhor, um espírito de mentira, e falou que ele seria mentiroso na boca dos seus profetas. De repente, um profeta, um suposto profeta chamado Zedequias, pulou na frente, lhe deu um soco na boca e falou assim: por qual caminho passou o Espírito de Deus de mim para chegar até você? Querendo dizer, tipo assim, Deus não deixaria de me usar para te usar. Aí o rei mandou prender o profeta e falou para ele que falou que era para manter ele com água e pão de amargura, até que ele regressasse da guerra. E o profeta disse: se tu voltar da guerra com vida, Deus não falou na minha boca. E se você ler a história, irmãos, é algo tão interessante. A guerra estava muito ruim. Ninguém queria matar ninguém. De repente, um arqueiro pegou uma flecha e falou: já que eu estou aqui, vou gastar uma flecha à toa. Jogou uma flecha para o alto. Deus pegou aquela flecha, levou ela. E a covardia do rei Acabe, que ele nem estava de vestido de rei. Ele se vestiu de soldado, colocou toda a armadura de soldado e foi à guerra. E Deus pegou e fez aquela flecha passar sobre o local que a armadura se encontrava para fechar, passou entre aquela greta da armadura e matou o rei Acabe. Isso é para os irmãos ver que quando Deus quer falar, Deus fala. Agora, o grupo de profetas que estava à volta dele eram mentirosos. Eles estavam ali buscando glória para si, paparicar pessoas e enganar o rei Acabe. E vários outros profetas falsos que existem na Bíblia. Se os irmãos olharem no capítulo 28 do livro de Jeremias, Jeremias profetizava para o povo não ter esperança ao ir para o cativeiro em regressar, que era para eles irem, casar lá, ter filho, educar os filhos na Babilônia, viver na Babilônia, que era 70 anos o cativeiro deles, não ia ser menos. E de repente levanta um profeta chamado Ananias e disse, pegou o jugo que estava sobre o pescoço de Jeremias, quebrou e falou: se assim diz o Senhor, eu estou quebrando o jugo de vocês hoje. Isso acabou hoje. E o profeta Jeremias falou: se Deus falou na sua boca, eu sou mentiroso. Mas se Deus não te mandou falar, vai morrer você e toda a sua família. A família dele, que não tinha nada a ver, morreu também por causa do pecado daquele infeliz, daquele falso profeta. É só os irmãos ler Jeremias 28 e 29. Então nós vemos que esse espírito de falsos profetas do período do Velho Testamento, ele rondou o Novo Testamento e ronda os nossos dias, que é o período da igreja. E concernente a falsas profecias, irmão, é quando as pessoas bolam determinadas profecias que têm por objetivo satisfazer o ego de alguém ou o próprio profeta ser ovacionado, ser reconhecido como profeta e tantas outras coisas que massageiam o ego dele.
Eu não sei se os irmãos acompanham redes sociais, mas de vez em quando eu tiro, eu sempre falo, eu tiro assim um dia para me ouvir besteira na internet, besteira que eu falo, se eu ouvir falso profeta, ouvir essas mentiradas desses homens, para mim poder ver o que está acontecendo. E de vez em quando eu paro, o Instagram hoje está cheio de pessoas com mentira. Surgiu, isso acontece muito no Brasil, determinados supostos pastores, outros que carregam vários títulos de bispo, apóstolo, sei lá mais o que, rei, vice-deus, e vai indo assim. Eles pesquisam a vida das pessoas na internet para depois chegar nas igrejas e falar que Deus está revelando para ele. Irmãos, por exemplo, eu sei que o meu nome é Kleber. Sei que meu nome é Kleber, sei meu sobrenome, eu sei o número da minha identidade, eu não sei o número do meu CPF, de qual não sei, mas se eu quiser saber, é só eu pegar ele agora e olhar. Eu tenho, na verdade, eu tenho uma foto do meu CPF no meu telefone, que salvo no meu Google Fotos, que a hora que eu precisar, mesmo que meu telefone quebrar, assim que eu entrar no telefone, está lá. Então, eu não gravei o número do meu CPF. Da minha identidade, eu gravei, que foi o primeiro documento que eu tive desde muito novo, então eu gravei. Agora, eu não preciso, irmão, que Deus use o nosso irmão Wilson e fala: Deus manda te falar que o seu nome é Kleber Tomás, que o seu número da sua identidade é esse, o número da sua carteira é esse. Bom, isso não me interessa, para falar a verdade. O que que edifica se eu chegar aqui e revelar o seu nome? Na igreja, virar e falar assim: Deus me revela aqui que tem uma irmã chamada Terezinha, parece que é Macari. Aí, cadê a irmã? A irmã levantou a mão, todo mundo viu a irmã. Aí eu falo: irmã, pode sentar. O que que mudou? Me responde, mudou alguma coisa? A irmã não sabe que o nome dela é Terezinha? Por que que eu tenho que revelar o nome da irmã? Isso mostra que as pessoas vão falando: uau, ele revela teu nome. Não, isso não interessa. Deus usou um profeta para revelar o nome de uma mulher. Na verdade, não falou nem o nome dela, chamou ela pelo nome de mulher do rei. A Bíblia fala que o profeta Aías já estava velho e cego. E o rei mandou, o rei Jeroboão mandou ela ir consultar o profeta Aías se o filho dele viveria. E quando ela chegou, o profeta já estava velho, cego, e ela colocou ainda um pano cobrindo o rosto. Quando ela aproximou da porta, Deus falou: a mulher do rei Jeroboão se aproxima. Quando ela chegou, ele disse: por que se esconde mulher do rei Jeroboão? Volta para sua casa e que aquele menino daquela cama que ele subiu não desce vivo. Ele não falou nem o nome da mulher. Eu não duvido, irmão, que Deus revela nome. Deus revela. Às vezes Deus faz isso para mostrar para alguém algo extraordinário. Mas só o nome não resolve. Deus tem que revelar o nome e falar o propósito. A profecia ela tem por objetivo edificar, consolar e exortar. Isso desde a teologia veterotestamentária, na teologia paulina, a teologia do Novo Testamento. Deus não joga a palavra ao vento por julgar. Tipo, o nome do fulano é tal, você mora numa casa da Cotal. Não, isso não interessa. O que interessa é o que Deus está falando para você, se é uma correção para que você se corrija, ou se é algo que Deus tem na sua vida para poder edificar a sua fé e Ele está simplesmente fortalecendo. Então, é isso que é profecia. Agora, falar a cor da sua casa, o número de sua identidade. Um dia desse para trás eu vi um camarada, ele me chamou uma moça. Aí ele falou com a moça que. Aí ele chamou a esposa dele. E chamou a esposa dele e falou com a moça: cheira o pescoço da minha esposa. Aí a moça cheirou o pescoço da esposa dele e caiu chorando de joelho. Aí ele falou: por que você está chorando? Ela disse: porque ela usa o mesmo perfume que eu uso. Eu falei: até então não me comoveu ainda não. Aí ele falou assim: falou, falou, e que perfume que é o que você usa? Ele falou: Angel. Aí ele falou assim: e Deus também me revela que o seu nome é Angel. Aí que ela chorou mais ainda. Aí depois mostrou lá. Aí ele falou assim: meu amor, você trouxe seu perfume? Ela falou: trouxe. Bom, ninguém que vai para uma cruzada na rua carrega perfume dentro de bolsa. Nem irmãs, homem nem carrega bolsa, né? É muito difícil uma irmã colocar um perfume dentro da bolsa. E aí colocou o perfume, ela falou que levou o perfume, falou: pode dar o seu perfume para ela, porque ela tinha postado no Facebook dela aquela palhaçada que a gente coloca.
que estava triste porque o perfume dela acabou. Tá triste, vai lá e compra outro, gente. Simples. Se não tem dinheiro, espera o pagamento chegar e vai lá e compra. Tava triste porque o perfume dela acabou. Ele foi lá e pesquisou isso, viu que o perfume da menina estava lá, era Angel. Aí a mulher dele deu o perfume para a menina, todo mundo bateu palma. Agora, de verdade, irmão, o que que isso edificou? Que preocupação que Deus está tendo de dar perfume para os outros. Os irmãos estão entendendo? Tudo para que eu me promova diante das pessoas. Nós temos que entender, irmão, que nós temos que pegar o exemplo de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Os irmãos que migraram do básico para o médio ouviu isso todas as aulas que o pastor Luiz Prestes fala. Verdade ou não? O pastor Luiz Prestes fala todas as aulas que termina, ele fala que isso é o lema da escola. E essa é uma verdade. O importante é que ele cresça, irmão, que nós diminuímos. Não existe sol da justiça nessa terra. A ação do Espírito Santo, quando você estuda Efésios, o Espírito Santo é como se fosse aquelas luzes de holofote que ele joga essas luzes para Cristo. E sendo o Espírito Santo que é Deus. A ação do Espírito Santo é fazer com que Cristo apareça. E nós, às vezes, queremos aparecer mais do que Cristo. Esse é o desejo dos falsos profetas e das falsas profecias. As falsas profecias naquela época era enganar o povo, e hoje não é diferente. E a verdade, irmãos, o povão gosta de ser enganado. A maioria das igrejas, o pastor vai lá, prega, prega, ele rasga a alma dele pregando, ele estuda, ele prepara, ele prega, e o povo com o coração fechado. Vê um pregador de fora que eles não sabem nem de onde ele veio, o que ele anda fazendo, e ele chega ali e fala um monte de frases de efeito e de baboseira, e as pessoas glorificam a Deus, roda, cai no chão, pula. Aí depois tem uma coisa. Aí o pastor, que está ali na igreja constantemente, sofrendo para pagar as contas da igreja, o povo não gosta de contribuir, não gosta de dizimar. Esse camarada que veio de fora vai e fala com aquela cara mais triste. Ah, que eu ajudo um grupo de gente da minha igreja, um grupo de criança, um grupo de cachorro, um grupo de gato, passarinho e um monte de coisa. Eu gostaria de pedir uma oferta aqui. E o povo vai, coloca lá um pano, uma vasilha, sei lá, qualquer coisa na frente. E o povo vem, traz tanto dinheiro que eu não sei nem de onde sai tanto dinheiro. Parece que o céu abriu e dinheiro começou a brotar e o pregador sai dali com 4, 5, 6 mil dólares de oferta na igreja, que em nenhum culto dá isso num culto normal, que é o pastor deles que está ali ensinando a Bíblia. Ou será que eu estou equivocado? Que bom, eu estou falando isso, eu não sou pastor de igreja, não, tá? Eu não estou falando isso aqui porque devido falar, não, não sou pastor, não. Graças ao bom Deus, eu não sou pastor. Então, o que eu estou dizendo é uma realidade. É como o irmão falou aqui, irmão Wilson, que são ótimos psicólogos. Na verdade, eles são ótimos psicólogos, sim, mas existe muita gente boba. E muita gente é descompromissada com as coisas de Deus, que eles acham que está ajudando a obra de Deus, sem que eles deveriam ajudar, quando o pastor deles falam. Quando irmão, um pastor está falando a respeito de dízimo e oferta, primeira coisa, está falando de um respeito de algo que é bíblico. E segundo, que possivelmente nós, irmão, que eu particularmente não envolvo com nada de finanças da igreja que eu congrego nela. Eu não sei o que que passa lá, eu não importo com isso. Então, o pastor sabe o que que passa. Se ele está falando, é porque alguma coisa está passando. E às vezes nós não ajudamos, mas ajudamos o de fora. E é muita coisa, irmão, que para a minha igreja, por exemplo, eles gostam de convidar muita gente de fora. Eu bato muito na tecla disso lá, de vez em quando eu sou o único obreiro que fica batendo na tecla disso, que eu não concordo. Gasta muito dinheiro com pregador de fora. Então eu bato muito na tecla dessas coisas lá. E não estou brincando, irmão, 80% dos pregadores que vai lá só falam asneira. Só falam asneira. Conteúdo bíblico fora, fala heresia no púlpito. Aí eu tenho que ir lá na sexta-feira, como eu sou superintendente da escola dominical, e tentar corrigir o que foi falado. Sempre é dessa forma. Então, os falsos profetas têm essa tendência, irmão, de querer buscar glória para si. E o melhor, os que promovem falsas profecias. Como eu já disse, a falsa profecia, irmão, está relacionada com dons espirituais. Nós não podemos confundir profeta com dom de profecia. Os profetas foram homens que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, dentro de um propósito que Deus quis naquela época. Mas o principal propósito de um profeta, como eu falei na aula passada,
era aconselhar e interpretar a Bíblia. Esse era o principal propósito do profeta. E hoje não é diferente. O profeta que a Bíblia ensina, que é ministério de profeta, que tem Efésios 4:11, tem o mesmo objetivo, interpretar a Bíblia e estar aconselhando. Por exemplo, lá nós vemos dois ministérios muito parecidos, o de profeta e o de mestre. Por que eu estou dizendo que é parecido? O profeta é aquele que interpreta a Bíblia de acordo com a sua necessidade no momento. E o mestre é aquele que faz um estudo minucioso da palavra. Poderíamos dizer que seria aquele que prega de maneira expositiva a Bíblia. Pega, por exemplo, o Salmo 23 e explica todo o Salmo 23 dentro do seu contexto cultural, do seu contexto profético, dentro do que Davi estava vivendo, procura interpretar por que Davi escreveu aquele salmo, qual foi a época que escreveu. Já o profeta vai pegar o versículo 1, seu meu pastor, nada me faltará, e de acordo com a necessidade da igreja, ele vai ministrar aquela mensagem. Seria, resumindo na linguagem mais fácil, o profeta é aquele que sabe aplicar a Bíblia na necessidade. Por isso que todo mestre, ou seja, aquele que ensina a Bíblia de maneira expositiva, ele também tem que ser profeta. Porque além de ele ensinar a Bíblia expositivamente, ele tem que saber aplicar ela à necessidade da igreja. E fazer com que tanto o doutor que está na igreja entenda, como aquela irmãzinha que tem pouca leitura também entenda o que está sendo ministrado. Então, por isso que os dons ministeriais, eles trabalham em conjunto. Agora, a profecia relacionada a dom que nós vemos hoje é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao portador do dom. Quando eu falo portador, não é que ninguém é dono de dom, não, irmão. Nós ouvimos isso constantemente nas igrejas de Assembleia de Deus, que fulano tem um dom de profecia, fulano de tal tem o dom de interpretar a língua, o dom de revelação. Ninguém tem dom nenhum. A Bíblia mostra que os dons espirituais eles são esporádicos. Esporádico quer dizer que se manifesta e vão embora. Por isso que a Bíblia fala assim, e a manifestação do Espírito é. Então, ou seja, manifesta e vai embora. Ninguém sai profetizando a seu bel prazer. E os dons espirituais são perfeitos, dons ministeriais. Ou, por exemplo, dom de pregar, que é um ministério de pregação, e o ministério do ensino, eles são aperfeiçoados, por exemplo, como estamos fazendo aqui, estudando teologia. Já o dom espiritual, que está baseado em 1 Coríntios capítulo 12, eles vêm perfeito. Uma profecia que Deus utiliza um servo dele aqui na terra para entregar, ela vem perfeita de acordo com a vontade de Deus. Então, as profecias que nós vemos hoje, quando é Deus realmente que fala, ela tem que estar de acordo com o ensinamento das Escrituras. Ela não pode ir além das Escrituras e tampouco nós temos que entender uma coisa. As profecias, irmãos, usadas por Deus hoje, através dos seus servos, ela serve simplesmente para a edificação do corpo de Cristo. Porque, por exemplo, eu acredito aqui que todos aqui já ouviram falar que Deus tem uma promessa para você futuramente, sim? Quantos aqui já? Agora, você acredita que Jesus pode voltar amanhã? Quantos aqui acreditam? Então você já entendeu. Deus pode ter usado a pessoa para te entregar a profecia, mas essa profecia ela não é mais do que a Bíblia. Ela é nada mais para Deus continuar confirmando o que ele tem na sua vida e que você permaneça com a sua fé inabalável. Que enquanto ele não voltar, ele continuará te usando. Agora tem pessoas que falam assim: ah, mas Deus falou que eu vou casar, então Jesus não vai voltar a eu casar, porque ele usou o profeta fulano de tal. Não, irmão. A Bíblia fala assim, ó, que quem vai profetizar, profetiza segundo a medida da fé. A fé ali é conjunto de doutrinas que é a Bíblia. A Bíblia é a última revelação de Deus na Terra. O cano bíblico, nós vamos até ver mais à frente que o pastor colocou, ele fechou em Apocalipse. Então, o que é válido para nós como revelação universal é a Bíblia. Dons de profecia são coisas para fortalecer a nossa fé na nossa caminhada. É algo que edifica, é algo que nos exorta, que nos corrige a permanecer na presença do Senhor. Nada tem a ver com que, porque Deus falou que você vai ser um pastor de uma enorme igreja, isso tem que cumprir para Jesus voltar. Entenda isso. Você pode até vir ser o pastor de uma enorme igreja, Deus pode até preparar o varão para alguém casar, para uma varoa, para o irmão casar, filhos e um monte de coisa que o povo almeja nessa terra, mas tudo isso é condicional ao que as Escrituras determinam, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, enquanto ele não volte,
Deus vai continuar fazendo e te fortalecendo. Mas nada que isso está superior às escrituras. Então, e o falso profeta, irmãos, ele não é uma pessoa que tem a ver com quem entrega a profecia. No Novo Testamento, falso profeta é quem ensina a Bíblia errada. Isso é falso profeta. É quem tem a verdade na mão e torce essa verdade. O apóstolo Paulo chama essas pessoas de lobos devoradores ou de cães. João chama eles de cães em Apocalipse, dizendo que esses cães ficarão de fora do novo céus e da nova terra, que eles não fazem parte da igreja de Cristo. São pessoas que preocupam simplesmente em destruir a igreja do Senhor. E uma falha que o povo cristão tem com interpretar a Bíblia, que lá em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que a sua prisão fez com que houve progresso no anúncio do evangelho. E ele diz que o evangelho a sua prisão ela tocou tanto no coração dos cristãos de Filipe que eles pensaram: Paulo foi preso aí, continua pregando o evangelho, continua cristão. E por ser Paulo alguém que fundou aquela igreja, eles admiraram tanto e continuou pregando o evangelho. E diz o apóstolo Paulo, ao escrever a carta, que muitos empolgou tanto com aquilo que eles chegaram a pregar o evangelho até por soberba. Aí tem pessoas que falam assim, o apóstolo Paulo vai falar, mas isso não importa, o importante é que Cristo seja anunciado. Aí as pessoas pegam essa passagem de Paulo e falam que não tem problema. Por exemplo, esse grupo de pessoas que tem aí, eu gosto de citar nome, irmãos. Por exemplo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, essa Renálida, esse menino aí, esse tal de Leonardo Salles, e esse povo aí que não tem compromisso com Deus, Edir Macedo e mais outros que não têm compromisso com Deus, eles são falsos profetas que têm a verdade na mão e pregam mentiras. Pregam mentira. Aí a pessoa fala assim: o importante é que Cristo seja anunciado. Não. Quando o apóstolo Paulo fala que o importante é que Cristo seja anunciado, está no capítulo 1, você vai olhar que o apóstolo Paulo não repreende a doutrina deles. Ele repreende o propósito, por que eles estavam, a motivação que eles estavam pregando. Eles pregavam por motivação de soberba, por motivação de glorificar eles, porque o disputa com o apóstolo Paulo. Agora, no capítulo 3, você vê o apóstolo Paulo repreendendo os falsos profetas. Ele não teve dó dos falsos profetas, ele chama ele de cães, fala que eles são pessoas que destruem, vêm para destruir a igreja, que eles irão para o inferno se eles não se arrependerem. Você vai na carta de Judas, Judas trata de maneira muito dura os falsos profetas. Chama eles de estrela errante, de duas vezes mais filho do inferno, chama eles de pedras submersas, de ondas do mar que espumejam a sua sujeira. Ele trata eles de maneira muito dura. Fala que eles gostam de difamar homens de Deus, que eles não têm respeito pelos homens de Deus, que são pessoas que são comparadas como demônios. Você observa que ele diz que ele começa o seu propósito falando dos anjos caídos e do povo desobediente de Sodoma e Gomorra. Então, o Judas, ele chega a comparar os falsos profetas com a mesma promiscuidade dos homens de Sodoma e Gomorra e com a mesma ação dos demônios que não guardaram o seu principado, a sua maneira de viver no princípio de todas as coisas e seguir a Satanás e caíram. Isso é para os irmãos observar a maneira que Judas trata os falsos profetas. Então, o falso profeta, irmãos, ele não tem dó de igreja. Falso profeta, ele vem para depelar a igreja, arrancar a lã da ovelha, levar dinheiro do povo, anunciar mentira, e depois o pastor fica sofrendo com aquela quantidade de heresia que ele espalhou na igreja. Nós vemos aí todos esses supostos pastores aí que eu citei o nome, você pode abrir a internet no culto dele se você não vê Bíblia. Você só vê pulação, rodação, os pregadores que vai lá, fica enrolando o povo, não prega a Bíblia, não tem gosto de pregar a verdade, e só pede dinheiro, e é manifestação de demônios, demônios pagos para ir lá, e muitas outras palhaçadas. Por exemplo, na igreja do Agenor Duque, direto vai um demônio lá que fica dedando o enviado pelo o Valdomiro Santiago, porque o Agenor Duque saiu de dentro da igreja do Valdomiro Santiago. Por exemplo, a Universal saiu de dentro da Casa da Bênção, a Igreja da Graça saiu de dentro da Universal, a Mundial do Poder de Deus saiu de dentro da Casa
da Missionária da Libertação, é da igreja do R.S. Soares, Missionária da Graça, e a igreja do Eugênio Duque, eu nem sei o nome, graças a Deus, só de dentro da igreja do Valdomiro Santiago. E direto vai alguém lá que fala que está endemoniado, que quer matar o Eugênio Duque, que foi enviado pelo Valdomiro Santiago para matar ele. Aí eu fico pensando, quanta palhaçada. E o povão cai rodando, pulando e glorificando e mais um monte de coisa. Outro dia eu ouvi na igreja do Agenor Duque um padre que foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu penso, gente, o povo da igreja sofre, rala, vai para o monte, ora, vai para oração de manhã, vai para os cultos, toma paulada do pregador e tá ali buscando o batismo com o Espírito Santo, não é batizado. Me vai um padre lá e é batizado. Que Deus é esse que esse povo serve? Aí o padre sai falando lá uma língua diferente, que aquilo não é mistério de Deus, e falando que, como diz é uma língua estranha, muito estranha, e fala que é batizado pelo Espírito Santo. Aí as pessoas que não conhecem Bíblia vai e a frase do pastor é: Deus faz como ele quer. Claro, nós sabemos, ele é Deus. Agora, isso aí não é teologia, Deus faz como ele quer. Deus, irmãos, ele age de acordo com a lógica bíblica. Deus batiza quem ele quiser com o Espírito Santo, mas biblicamente só foram batizados com o Espírito Santo os 120 que estavam servindo ao Senhor, orando e buscando. Tinha muita gente do lado de fora, que possivelmente tinha mais de 10 mil pessoas do lado de fora, porque somente 3 mil converteram a Cristo. Então, tinha um número enorme, que era a festa de Jerusalém, onde as pessoas vinham de todos os cantos do mundo para participar dessa festa. Aí Deus batiza entre, eu vou colocar 10 mil pessoas, Deus batiza 120, é porque os 120 era quem estava buscando a Deus. Não estão entendendo? Deus só batizou a casa de Cornélio depois de converter ao Senhor. Não foi batizado sem a conversão a Cristo. Deus não batiza ímpio com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo não mora em casa suja. Então, até os demônios, diz a Bíblia, que quando ele sai de alguém e ele roda por lugares, ele volta e acha a casa vazia, porém limpa. Até os demônios ainda falam que acha a casa limpa, ele entra e chama consigo mais 7 piores do que ele. Agora, o Espírito Santo, irmão, vai batizar esse tipo de gente? Então, são mentiras que eles estão pregando para o povo. Então, o falso profeta é quem tem a verdade na mão e anuncia mentira. Esses homens que querem justificar através de versículos isolados que eles podem cobrar esses preços exorbitantes que eles cobram, que eles anunciam o evangelho em troca de dinheiro. Todas essas coisas nós vemos que o apóstolo Paulo condena. São homens que passam longe dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Os irmãos, eu creio que no básico, no médio, nós vamos estudar a respeito das epístolas paulinas. Os irmãos vão ver o conteúdo de doutrinas extraordinárias que o apóstolo Paulo traz para nós e que, se esses homens estudassem, eles teriam temor de Deus em não fazer esse tipo de coisa que eles fazem com a palavra de Deus, em anunciar mentira para o povo, falando que estão ensinando a verdade, quando na verdade estão colocando o povo enganado diante de Deus. O pastor ainda mostra mais aqui, irmão, que em Deuteronômio ensina sobre a respeito dos falsos profetas e a sua consequência. Ele coloca aqui que um exemplo de profecia de 2012, ele fala que o alinhamento dos planetas de Jim Jones, de Nostradamus, os horóscopos e outros. Nós vemos que essa questão de profecia, do pastor mostra aqui 2012, mas nós vemos várias profecias, irmãos, que não se cumpriram ao longo dos anos. Por exemplo, o pastor William, que deu início ao movimento adventista do sétimo dia, por uma maneira errada de interpretar a Bíblia, ele profetizou que Jesus estaria voltando. Ele marcou por 3 vezes, Jesus não voltou, Deus abençoou que ele voltou para o cristianismo e continuou servindo ao Senhor. Porém, a suposta profetisa Ellen Goldwhite interpretou essa profecia como que Cristo estaria entrando no céu. Ele falou, apesar que eles também interpretam isso errado, eles enfiam uma vírgula onde não tem. Quando Jesus falou para o ladrão que ele estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso. Aí eles falam que Jesus não foi ao paraíso, que Jesus só entrou no paraíso em
1848, me parece, ou 1824, que ele está fazendo juízo expiatório até nos dias de hoje. A Bíblia fala que Jesus morreu uma única vez e salvou todos os homens. Não tem juízo expiatório, o sangue de Jesus, irmãos, não é igual ao sangue de animais, que cobria pecado, ele foi feito de uma vez por todas. Nós somos lavados e remidos através do sangue de Cristo, que foi pago o preço completamente. Em Colossenses 2,14 fala que a cédula que nos era contrária, ela foi rasgada e cravada na cruz, quando Cristo inspirou na cruz do Calvário. Então, nós não precisamos de juízo expiatório. Por exemplo, você perguntar ao Adventista no sétimo dia se ele sabe se ele é salvo, ele vai falar para você. Se caso o nome dele já passou no juízo expiatório hoje, ele é salvo. Se não passou ainda, não pode garantir que ele é salvo. Então, eles também acreditam na suposta predestinação, mas depois do juízo expiatório, que o nome de cada pessoa tem que passar nesse período do juízo expiatório no céu para ver se ele é salvo ou não. Então, são profecias que enganou, nós vemos hoje um grande número de pessoas enganadas. Se alguém aqui é fã dele, você vai me desculpar, mas o Rodrigo Silva, ele é um falso profeta enrustido que tem enganado muita gente. Eu fico triste que eu estava vendo alguns pastores, até que eu admiro, tirando fotinha com o Rodrigo Silva em Israel, abraçando, falando que um grande homem. Rodrigo Silva não é homem de Deus. Rodrigo Silva ele precisa de Jesus na vida. Ele é um falso profeta que anuncia mentira. Ele, Leandro Quadro, e todos esses pastores adventistas. Ellen White é uma falsa profetisa, interpretou a Bíblia de maneira alegórica, de maneira errônea, interpretou coisas que a Bíblia nem fala, inventou muita coisa. Hoje nós vemos uma grande gama de conhecimento adventista no meio das igrejas evangélicas, principalmente no meio da igreja quadrangular e outras, pregando coisas que ela ensinou. E muita heresia em relação às coisas que nós, como eu falei na aula passada, que nós não temos acesso às coisas antes de Adão, e ela fala que teve acesso a isso tudo. Aí eu fico assim, de boca aberta, que o apóstolo Paulo, que o maior de todos os apóstolos, o maior intérprete de Cristo, o homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, não teve acesso a isso. Vem Ellen Goldwhite no século XIX e tem acesso a esse tipo de coisa, de saber o que ocorreu antes de Adão. Então, é para os irmãos ver o quanto os falsos profetas têm minado a fé do povo. E as pessoas não têm visto isso. Essas pessoas têm parecido com jeitos de homem de Deus, quando na verdade são falsos profetas mentirosos. A Bíblia fala, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 5, que se um profeta, lá não fala o falso profeta, lá fala se um profeta anunciar algo e esse algo vier a acontecer. Porque lá a primeira coisa que está falando é que a diferença do falso e do verdadeiro. Fala que se o profeta ele anunciou algo que era para esperar para que essa profecia cumprisse, Deus usou ele. Se não cumprisse, foi algo da mente da pessoa. E também diz mais, mas se esse profeta falou alguma coisa da parte de Deus e cumpriu, porém ele chamou o povo para idolatrar, não vá atrás dele porque é falso profeta. Isso é muito sério, mas não é porque Deus usou a boca de uma pessoa que ele revelou o profundo e o escondido. Se ele está ensinando a Bíblia errada, ele não é um verdadeiro profeta. Nós não podemos empolgar com isso. Primeiro, o diabo conhece o nosso passado. Segundo, futuro a Deus pertence. É muito fácil eu virar para qualquer um dos irmãos que falar coisas do futuro para a vida dos irmãos. Se cumprir, bem. Se não cumprir, talvez até lá muitas pessoas já até esqueceu o que eu falei. Porque hoje em dia o povo nem presta atenção no que é falado da igreja. Deus fala que vai fazer, 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 a pessoa não presta atenção, eles correm atrás dessas supostas profecias e revelação, mas não tomam posse daquilo que é falado. Então, futuro só a Deus pertence. Então, o profeta que fala do futuro, temos que esperar para ver se cumpre. O que é passado, o diabo também conhece. Então, nós temos que saber se uma pessoa é homem de Deus ou mulher de Deus quando ele está baseado aqui. Se ele estiver fora desse livro, ensinando heresia, levando o povo a teologias falsas, a teologia liberal, a um conhecimento sem solidez, não é profeta de Deus. Hoje eu li um artigo
que me entristeceu muito. Eu não sei se os irmãos aqui acompanhou o período que o Caio Fábio foi um dos maiores pregadores que já existiu no Brasil. Um homem de uma oratória, uma retórica extraordinária, uma unção tremenda, uma alegria para pregar, com a sabedoria que não tinha como explicar na época. Ele era muito usado na mão de Deus. Deus usava aquele homem de maneira tremenda. Ele, após uma queda, que todo homem está sujeito à queda, ele deveria ter reconhecido os seus pecados e consertado, não consertou. Ele preferiu partir por outros caminhos, se aderiu a uma teologia liberal e hoje ele fica vomitando filosofia e teologia liberal nas redes sociais. Infelizmente, eu peço muito a Deus por ter misericórdia dele, que ele reconheça, que ele volte, porque o reino de Deus perdeu um extraordinário pregador. Um homem que já foi profeta e hoje está dando a boca dele para o diabo usar como falso profeta, numa teologia liberal. O dia que você ouvir essa frase, somente sair da boca tanto dele como de outros, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Entenda uma coisa, Jesus ele só é a chave hermenêutica da Bíblia quando a teologia ele é a chave hermenêutica porque todas as profecias do Velho Testamento se cumpriu nele. E o Novo Testamento fala a respeito dele. Então, ele é a chave hermenêutica. Agora, se você tem a chave hermenêutica, que o que vale é só o que Jesus falou, como é ensinado pelo Caio Fábio e outros, como teólogos do século XVIII, do século XIX, da teologia liberal, foge disso. Que eles só aceitam o que Jesus falou nos evangelhos, porque lá você não vai ver Jesus, a condenação da prática homossexual, o adultério tem uma certa coisa em relação ao adultério, de práticas de ações de falta de amor, de ser mexeriqueiro, de preocupar com a vida levar uma vida leviana, uma vida de promiscuidade, todo esse tipo de coisa, de usar droga e muitas outras coisas que os evangelhos não falam, são pessoas descompromissadas que não quer encarar o que Paulo fala e o que João fala nas suas cartas, porque sabe que ali eles não têm como escapar nem para um lado e nem para o outro, porque do jeito que eles mexem, eles são cercados por um conteúdo teológico muito sólido, somente a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, que mostram o que é realmente a vida de uma pessoa salva. Então, esse tipo de teologia, eles não conseguem vencer o que é ensinado por Paulo, somente na carta aos Gálatas, que é uma carta apologética. Então eles tentam inventar que somente o que Cristo falou é o que importa. Somente o que Cristo falou. Os irmãos estão entendendo? Então fuja dessa teoria da Jesus é a chave hermenêutica, que é só através dos evangelhos que nós podemos tirar uma boa interpretação das coisas do dia de hoje. Isso é completamente heresia. E o Caio Fábio, infelizmente, ensina isso nos dias de hoje. Então, muitas outras coisas, irmão, relacionadas ao falso profeta, a tendência dele é enganar o povo e tirar proveito nisso, principalmente financeiro. Os irmãos podem observar que todos esses que eu citei aí são pessoas que não tem mais onde pôr dinheiro, são pessoas que, quanto mais tem, mais continua pedindo dinheiro para o povo. Eles não cansam de pedir dinheiro. É conforme Provérbios 30 fala, que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Era filhas gêmeas ainda. Pede, pede, arranca tudo que você tem. Eles não, os irmãos viram a pandemia aí que eles não tiveram dó nem na pandemia. Na pandemia quiseram saquear o povo, quiseram arrancar dinheiro do povo, vendendo até um caroço de feijão por R$ 1.000. Que miséria é essa? Caroço de feijão por R$ 1.000 e muitas outras coisas que nós vemos na internet. Esse dia mesmo eu vi um rapaz que vai lá em Israel, comprou alguns talit, os irmãos sabem que é talit, que é aquele pano de oração dos judeus, que aqui na América eles me fazem vergonha com aquele manto, que é um manto de oração matutina. Os judeus usam aquilo para orar no período da manhã, na sua oração de manhã. Aquilo não é para colocar no corpo para ir pregar, nem tampouco para ir orar à noite. O Edir Macedo prega com um que ele coloca algo para prender assim, que fica parecendo a capa do Batman, caído para trás, e ele lá pregando naquele templo de Salomão que ele edificou, que o rei Nabucodonosor jogou o templo de Salomão para o chão, e ele levantou esse trem de novo. Não sei nem por qual razão, porque o próprio Cristo até falou que não ficaria pedra sobre pedra nem do templo de Zorobabel reformado por Herodes. Está ele levantando o templo de Salomão com o intuito de arrancar
muito, tudo o que eles puderem do povo. Então eu vi esse rapaz vendendo talit que ele comprou em Israel, que não deve custar no valor de US$ 20, não deve ser isso, deve ser pouco mais de que uns 500 shekel, e ele vendendo, fez um voto, melhor, pedindo, vendeu. Porque na igreja eles não vendem, eles mascaram e fala que é um voto que a pessoa está fazendo por de R$ 1.000 cada um do talit. E foi gente lá, irmão. Gente lá para poder pegar o talit de R$ 1.000. E ele acredita, e ele falou que quem pegasse aquele talit ia ter a bênção do Deus de Israel dentro da casa dele. E eu creio que apareceu na rede social uma irmã, a suposta irmã, né? Tá mais para prima, pegando uma garrafinha, enchendo de água do Rio Jordão, aquela água suja, barrenta, que não presta para nada, e tava trazendo, levando para o Brasil, não trazendo aqui para o Brasil, que eu estou na América, levando para o Brasil para campanhas para vender as gotas da água do Rio Jordão. Irmãos, água do Rio Jordão, água do rio aqui perto de nós, aqui do Charles River, de qualquer córrego que tem no Brasil, do lugar onde você mora, nenhuma delas vale nada se não for a mão de Deus. Água de lugar nenhum vale nada. Água do poço de Betesda, do poço de Siloé, a água que Jesus bebeu, ela lá, que ficou o resto no copo que ele bebeu, não faz diferença alguma. Rio Grande, É do Rio Rio Grande. Grande. Até as versões da água tá no Rio Grande para vender para o povo, aquela água cheia de restos mortais. E vai indo assim. Infelizmente, o povo gosta disso. É, por exemplo, eu tenho aqui um óleo que veio de Israel, na verdade, eu tenho dois. O irmão chegou e me deu, eu peguei. Fica guardado aqui em casa, que nem para igreja eu carrego óleo. Quando na igreja tem um barril de óleo lá, eu não carrego. Fica aqui, jogado aqui em casa. Aqui. Aí um dia eu até brinquei, falei, se alguém quiser, eu vendo cada gotinha do óleo por US$ 500, brincando com os irmãos. Porque o povo acredita nisso. Hoje em dia, é pessoas chegando na igreja com kipá na cabeça, sem saber o que significa o kipá, com talit, esse que é o manto, e chamando Jesus de Yeshua Hamashia, e outros chamando Jesus por outros nomes. Então, eles acham que isso é espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Isso é bobeira. Nós somos brasileiros, irmãos. Vamos chamar Jesus de Jesus. É a forma em português do nome Yeshua ou do nome Jesus em grego. Então, para nós é Jesus. Nós chamamos ele de Jesus, é o nosso Jesus. Então, nós não precisamos desse subterfúgio. São aparatos que as pessoas estão colocando para transmitir uma espiritualidade que não existe. Não existe. O profeta Joel, ele repreende o sacerdote da guerra, que tinha o costume de ficar rasgando as vestes, e ele disse: Deus não quer que vocês rasguem a veste, rasga o coração. Rasgar a veste é teatro. Chegar cheio de aparato na igreja é teatro. Deus conhece o coração. Então, esses homens com esse intuito dessas profecias, ou de bolar profecias, ou esses falsos profetas que interpretam a Bíblia errada, sempre a tendência é enganar o povo. Infelizmente, irmão, nós temos uma dificuldade muito grande de falar isso na igreja, que o povo não tem interesse nisso. O povo não tem interesse de ouvir o que nós falamos, porque o povão, a massa da igreja, eles gostam de ser massa de manobra das pessoas, e além de gostar de ser massa de manobra, eles gostam de oba-oba. Para eles, homem de Deus é quem fala mais alto, para ele, homem de Deus é quem fala muito mistério, para eles, homem de Deus é quem pode não pregar a Bíblia, mas se chegou e revelou essas coisas que eu falei, nome e tudo mais, é homem de Deus. Se você chegou lá, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, o texto bíblico, ensinou aquele texto bíblico, pregou, Deus falou no coração, mas você não falou um mistério, você não pulou, então você não é o homem ou a mulher de Deus que eles esperavam naquele dia. Então, hoje, principalmente aqui na América, eu não sei se os irmãos aqui são da Grande Boston, eu sou da Grande Boston, hoje aqui em Boston, a maioria das igrejas, eles gostam de eventos que trazem pregadores de fora com o intuito de chamar a atenção do povo. Não tem interesse de ouvir a palavra de Deus ou de glorificar Cristo, mas é de lá ver o pregador cujo nome e o renome ficou grande. São as estrelas, a cantora fulana,
que o hino nem louva a Deus mais, esse tipo de coisa. Quando se fala, irmão, também de falso profetas, tem a ver com música. As pessoas a gente está cantando coisas que não glorificam a Deus. Estão colocando hino só porque falou de Jesus. Isso não é hino. O Roberto Carlos falava de Jesus e não era hino. É música mundana. Não é porque fala o nome de Jesus no meio da música lá, aquilo é hino. Hoje nós vemos a maioria dos hinos tocados em nossas igrejas sem conteúdo teológico algum. São hinos que foge do conteúdo bíblico teológico de maneira que causa espanto. E como o povo é tomado pela melodia, pela maneira que a música foi construída, eles nem ouvem a letra, só ouvem a melodia. E a melodia, para eles, está bom. Então, as profecias falsas estão sendo anunciadas através de muitos cânticos que as pessoas não estão percebendo. Eles estão simplesmente, não, está tudo muito bom, não há problema, Deus está falando, e quando na verdade Deus nem está falando, nem no hino, nem de coisa nenhuma. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Aqui o pastor mostra aqui, irmão, na página número 9, características das profecias. Ele fala que a profecia é um terreno sobrenatural. Não está no nosso nível bolar profecias, como eu disse. A profecia é algo que está no terreno sobrenatural, é algo que vem de Deus, é algo divino. Aí ele mostra aqui que ele é onisciente. Isso mostra que a capacidade que Deus tem de falar através dos seus servos, como nós vemos na Bíblia, não tem como ter margem de erro. A margem de erro é zero. Tudo que foi falado na Bíblia, irmão, nada se contradizeu. Pode até parecer, como eu já disse, com algumas pessoas que às vezes por interpretação errada. Inclusive, um dia um irmão falou comigo assim: há um erro na Bíblia. Eu falei assim: ah, é? Ele falou: é. Eu falei: ah, que me mostra. Ele falou: não, porque a Bíblia fala que Mateus fala que o galo ia cantar uma só vez e Marcos fala que ia cantar duas. Eu falei: onde está na Bíblia que Mateus falou isso? Falei: Mateus não citou a quantidade de vezes que o galo ia cantar. Mateus disse: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Marcos disse: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Falei: então não tem contradição. Mateus simplesmente não deu o número de quantidade de cantada que o galo ia dar. E Marcos deu o número correto. Falei: então não tem contradição. Falei: eu tô achando que o irmão tá lendo ruim, o irmão não tá lendo direito, não. Lá não tá dizendo que o galo ia cantar uma vez, tá dizendo que antes que o galo cante. Não estão entendendo? Então, por exemplo, em Mateus fala que o Jesus curou um leproso, que ele chegou e prostou-se diante do Senhor. Marcos fala que ele ficou de joelho. E Lucas fala que ele caiu. Então, Mateus escreveu a maneira mais fácil de entender. Prostou quer dizer caiu de joelho com a cara em terra. Marcos simplesmente diz que caiu de joelho. E Lucas falou que caiu de cara no chão. Então, tem algum erro nisso? Não. Não existe erro nisso. Vocês estão entendendo? A Bíblia, irmãos, ela é perfeita. Paulo disse que a salvação é pela fé. Aí Tiago fala que a fé sem as obras é morta e que o homem precisa das obras para ser salvo. Há contradição? Não, não há contradição. O que que Paulo está dizendo? Paulo está debatendo com os judeus, mostrando que o homem não tem contribuição na salvação. A salvação é um único ato divino. Deus resolveu salvar o homem. Então a salvação é pela graça, é pelo favor de Deus. O homem não tem obras para ser salvo. E o apóstolo Paulo estava debatendo a questão das obras da lei. Aí ele provou que Abraão foi salvo pela fé, conforme o escritor dos Hebreus mostra, porque a lei nem existia quando Abraão foi salvo. Tanto Abraão, Isaac e Jacó. Aí Paulo mostra isso, que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. O que Tiago está dizendo? Tiago está querendo dizer o seguinte: olha, já que você é salvo, então me mostre as tuas obras. Porque é inaceitável um crente que é salvo que não tem obra. Então, por exemplo, eu não sou salvo pelas obras. Porque eu sou salvo, eu tenho obras. Então, nenhum deles contradizer um outro. E o apóstolo Paulo, em Efésios, fala assim: que vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé sois salvos, para a boas obras. O apóstolo Paulo interpreta isso, que nós somos salvos para produzir
boas obras. Então, se eu sou um cristão autêntico, as pessoas irão ver que eu sou um cristão autêntico pelas obras que eu produzo. Jesus falou que pelas árvores, pelo fruto se conhece a árvore. Então, não tem condição, por exemplo, que eu sou um cristão e eu não consigo ajudar o meu semelhante. Os irmãos estão compreendendo? Eu sou um cristão e eu virar as costas para quem precisa de mim. Então, o apóstolo Paulo mais Tiago não se contradizeu. Isso é falta de interpretação bíblica. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é que através dessa onisciência de Deus, ele inspirou todos os escritores bíblicos, desde o Antigo quanto o Novo Testamento, em relação do que ele queria que fosse escrito, e nada houve contradição naquilo que está na Bíblia. É só estudar um pouquinho mais atento, preocupar em dedicar naquilo ali, fazer uma hermenêutica mais profunda que vai entender o que o escritor quis falar. A página de número 14, irmão, o pastor mostra aqui sobre o analfabetismo profético. Ele fala que entendemos que a revelação de Deus está concluída. Como eu falei, o cano bíblico, que é essa forma que nós temos da Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, que nós temos em mão, tanto o cano do Velho Testamento, que é o cano judaico, como eu falei para os irmãos, se os irmãos quiserem anotar isso, eu disse para os irmãos em relação aos profetas, o cano judaico, irmãos, ele é dividido em 3 partes. Está lá em Lucas 24, 44 e 45, quando Jesus fala para os 2 discípulos no caminho de Emaús, que toda a lei, os profetas e os escritos, e mais embaixo ele fala os salmos, porque os salmos era que encabeçava a parte da Bíblia chamada de escritos. Cumpriu-se nele. A lei são os 5 primeiros livros de Moisés, chamada Torá. Então, a Bíblia a hebraica é chamada de Taná, que nós escrevemos no português como Tanakh, que seria a abreviação da palavra Torá, Nabis e Ketubis. Que a palavra Torá quer dizer lei ou instruções, ensinos, tanto faz. Os Nabis, que é escrito Navis, que é profetas, e os Ketubis, que seriam os escritos. Então, a Bíblia hebraica ela é dividida dessa forma: profeta, escrito, lei, profetas e escrito. É a maneira que a Bíblia hebraica é dividida. A Bíblia hebraica ela contém apenas 24 livros. Os irmãos sabiam disso? Alguém sabia disso? Não? Sim? Nosso irmão Zando sabia. Porque os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas é apenas um livro. O livro de Neemias e Esdra é apenas um livro, é apenas um volume. E os 12 profetas menores que nós vamos estudar é equivalente a um volume de 12 profetas. Então, por isso, diminui bastante nos livros. E eles ainda quiseram diminuir. Os judeus, de uma época já do Novo Testamento, alguns judeus quiseram unir o livro de Lamentações ao livro de Jeremias e o livro de Ruth ao livro de Juízes, por fazer parte da mesma história, para que ele contesse apenas 22 livros equivalente ao alfabeto hebraico. Mas alguns rabinos não concordaram. Mesmo assim, existe algumas Bíblias hebraicas que contêm 22 livros, mas o tradicional são 24 livros. Dividido dessa forma. Como eu falei para os irmãos, os profetas anteriores, que é o livro de... Primeiro, o livro de Josué, melhor dizendo, o livro de Juízes, o livro de 1º Samuel e 2º Samuel, sendo esse um só volume, e o livro de 1º e 2º Reis, sendo esses também apenas um volume. Os profetas posteriores que vieram depois é Isaías, Jeremias e Ezequiel e os 12 profetas menores, que equivale a um volume. Então, seria 4 livros de profetas posteriores, sendo esse último livro um livro que compõe 12 profetas, de Oséias a Malaquias. Eu creio que na Bíblia hebraica também segue essa ordem que nós temos na nossa Bíblia, que nós conhecemos como profetas menores. Os Ketubins, que são os escritos, ele encabeça com Salmo, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdra, Neemias e os 2 livros de crônica, sendo esse o último livro da Bíblia hebraica, por ser o último livro que narra a história dos judeus pós-cativeiro.
Possivelmente foi escrito por Esdras, quase todos os estudiosos aceitam que foi escrito por Esdras, porque eu não sei se os irmãos já leram os livros de Reis e o livro de Crônicas. Nós vemos que o livro de 1 Samuel, o 2 Samuel, o livro de Reis e os livros de Reis, eles mostram a história do povo de Israel na perspectiva de um profeta. Possivelmente foi um profeta que escreveu os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis. Já o livro de Crônicas, você sente um ar de mais espiritualidade. Você vê que ele é escrito numa ótica de um sacerdote. E como Esdra era sacerdote, alguns aceitam que ele escreveu o livro de Crônicas. E sendo ele também quem deu início às sinagogas e quem organizou o cano do Velho Testamento, foi Esdra que organizou, para quem não sabe, ele foi quem colocou a Bíblia do Velho Testamento compilada dessa forma, sendo lei, profetas e escritos, e os profetas anteriores e posteriores foram organizados por Esdras. Esse Esdras que está na Bíblia, um livro também de Esdras, que talvez foi escrito por ele mesmo ou por Neemias. Então, nós vemos isso. O... E esse cânon do Novo Testamento, que é composto do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, que foi organizado pelos pais da igreja, tanto os pais apostólicos, os pais apologetas, os que vieram depois, esses homens organizaram. Os pais apostólicos foram aqueles que substituíram os apóstolos. Os pais apologetas são aqueles que debateram as heresias da época, como Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Orígenes e vários outros que debateram a teologia errônea de Macião e de Pelágio no período esse período do século 3 e 4 depois de Cristo, com muitas heresias e o gnosticismo que foi muito pregado por Macião. Se nós não tivéssemos homens como Santo Agostinho, possivelmente hoje nós seríamos gnósticos, porque o gnosticismo, se os irmãos têm um pouco de conhecimento da doutrina gnóstica, você vê que ela predomina até hoje dentro do catolicismo romano. Uma das coisas é o voto do celibato obrigatório dos padres, que negam, eles não aceitam, porque os gnósticos falavam que o corpo do homem, essa matéria que nós temos, ela era má. Então, se ela é má, não há necessidade de união em casamento, tampouco de sexo, porque quando você vai no capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai ver que algumas pessoas queriam divorciar, outros queriam seguir solteiro por achar que o sexo era imundo, por causa dos ensinamentos gnósticos que estavam começando a nascer naquele período. O gnosticismo é uma mistura de teologia judaica do Velho Testamento com a filosofia de Platão. Unindo isso aí, eles chegaram a várias conclusões heréticas em relação ao que a Bíblia ensina a respeito de Cristo, a respeito de Deus e principalmente a respeito do homem. E esse tipo de ensinamento, irmãos, isso quase destruiu a igreja do primeiro século. Se os irmãos, quando for estudar a outra parte da história da igreja, os irmãos irão ver isso. Então, o cânon do Novo Testamento, o cânon da Bíblia, melhor dizendo, ele foi fechado com a inclusão do livro do Apocalipse na Bíblia, mostrando que não existe mais revelação universal, nem vindo do Papa, nem vindo de pastor, nem vindo de ninguém. O Papa, por exemplo, ele se julga ter revelação contínua, onde o que ele fala lá da cadeira que ele senta no Vaticano tem poder canônico, mas isso é só na cabeça dos católicos e na cabeça de outro povo, porque biblicamente não tem. Eu não quero saber o que ele fala ex cátedra, para mim não interessa, porque primeiro que ele só fala asneira. E então não importa para mim. A Bíblia fechou-se em Apocalipse. Nós não temos revelações, entenda uma coisa, revelações universal para a igreja. Os irmãos entendam isso. Não estou dizendo que não acredito em revelação, acredito em revelação. Mas revelação universal é somente a Bíblia. A Bíblia fechou em Apocalipse. Deus usou os profetas do Velho Testamento, usou mulheres, usou homens ali para deixar escritos para nós. E no Novo Testamento nós temos 12 homens que Jesus preparou para tomar conta da igreja, que nem todos esses 12 homens, eles apenas lançaram fundamentos doutrinários, mas poucos deixaram escrito. Qual apóstolo deixou escrito? O apóstolo João, apóstolo Mateus,
Pedro, que deixou escrito, e Paulo, que é apóstolo, que não pertence ao grupo dos 12. Já Tiago e Judas não eram apóstolos. Tiago e Judas eram os irmãos de Jesus, que não eram apóstolos. O Tiago, que era apóstolo, morreu no capítulo 12, e o outro Tiago, filho de Alfeu, nós nem temos notícia dele na Bíblia. Mateus, nós não temos notícia, a não ser o escrito dele, que nem carrega o nome dele. Então, nós temos que entender. Os apóstolos que escreveram foram esses. Mateus, que Lucas também não era apóstolo, como muitos falam, o apóstolo Lucas não era apóstolo. Lucas era companheiro de Paulo, e Marcos era companheiro de Pedro, sobrinho de Barnabé, que também não era apóstolo. Então, os fundamentos dos apóstolos, como o apóstolo Paulo escreve, para nós hoje é o que determina o que é doutrina bíblica ou não. O cano do Novo Testamento fechou aí. Apocalipse concluiu o cano do Novo Testamento. Qualquer revelação que vem hoje tentando se igualar à Bíblia é heresia. Qualquer. Se você receber uma revelação particular para você, amém. Espera cumprir. Se você sabe quando Deus fala e quando não fala. Se você receber uma profecia para você particular, amém. Espera cumprir. Ou se você já sabe se Deus falou. Agora, essas revelações que quer deturpar a palavra de Deus, não. Uma certa feita, uma irmã chegou e disse que, eu peço que eu até falei semana passada, que Deus estava mostrando para ela que, inclusive, o irmão, ele aceitou Jesus e a esposa dele não. E como ela viu que só ele na igreja, ela chegou e disse para ele que Deus estava revelando que tinha uma varoa preparada para ele. E ele disse que ele era casado. Ela falou que não, que era para ele separar da mulher dele, porque Deus tinha uma varoa naquela igreja para ele. E essa varoa possivelmente deve que era quem estava profetizando, né? Isso é para os irmãos ver. Agora, a Bíblia manda separar de mulher para casar com outro simplesmente porque ela não é crente? Não. A Bíblia, inclusive, manda ficar casado com ela. O apóstolo Paulo fala assim: se algum crente tem mulher descrente, não a abandone. Está escrito isso na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. E da mesma sorte, se a mulher tem marido descrente, não o deixe. Permaneça casado. Não é porque ele não é crente, você tem que largar ele. Não pode casar o crente hoje, que já é crente, com o ímpio. Mas se a pessoa é ímpio e converteu, um dos cônjuges converteu, que esse era o contexto, não tem que abandonar. Aí me vem uma mulher dessa falar com o gás para poder largar a mulher dele, porque Deus já tinha preparado uma serva para ele. Então isso está contradizendo a Bíblia. Isso aí basta conhecer a Bíblia e falar, sai para lá, Satanás. Isso aí não é de Deus, não. Agora, se a pessoa vem com revelação, irmãos, tentando ser universal, como o pensamento do Papa, por exemplo, a sessão de Maria, a virgindade de Maria, e esses outros tipos de coisa que ele julga ser revelação universal, isso tudo é heresia. Mesmo pensamento de Ellen Goldwhite, dos Russelitas, que são os testemunhos de Jeová, e muitos outros, esses pensamentos contraditórios à palavra de Deus, é heresia. Isso não é profeta de Deus e essas profecias não faz parte do cano bíblico. Aí o pastor coloca mais aqui a questão das duas vindas de Cristo. Ele mostra que os judeus apresentam essas duas vindas, porém nós também não somos diferentes, que essas duas vindas do Messias que ele fala, a questão das duas vindas, falou, os judeus achavam que melhor, que é uma só vinda, que era a vinda do Messias. Existe um grupo de judeus que nem acredita que o Messias seria alguém divino, mas sim simplesmente um homem normal, como foi Davi. Mas existe um grupo, sim, que acredita que Jesus, que o Messias esperado seria alguém divino, alguém que faria algo extraordinário. Porém, nós acreditamos, como o pastor coloca aqui, que Jesus tem duas vindas, porém, uma no passado e outra no futuro. Não há nada de errado nisso. É a maneira que a igreja crê. Como eu já disse, existem os que creem que Jesus vai voltar antes do arrebatamento e outros que creem que vai antes da grande tribulação e outros que creem que vai voltar depois. Indiferente da linha teológica, todos creem que Jesus vai voltar. Não importa. Arminiano, melhor não falar arminiano, é que o próprio Armínio cria no arrebatamento depois da grande tribulação. A teologia da vinda de Cristo seja dividida em duas partes, conforme é o pensamento assembleiano, isso é doutrina nova do século XIX, que foi ensinada por Margaret MacDonald e organizada por um homem chamado
John Nelson Darby, ele sistematizou a doutrina da vinda de Cristo sendo dividida em duas partes. Isso por volta do fim do século XVIII. Então, nós acreditamos que Jesus já veio e que ele voltará. Indiferente da linha teológica, como eu já disse. É a maneira que nós cremos. Então, o pastor está falando da questão do analfabetismo profético, é pelo fato das pessoas não conhecer que o cano da Bíblia já fechou e talvez não por ter ciência dessas duas fases da vinda de Cristo. Ele já veio, se nós, por exemplo, os judeus do Velho Testamento, eles criam no Messias que viria. Jesus veio do Novo Testamento, não viu, e nós cremos no Messias que já veio e que voltará. Aí ele coloca aqui que a falta de compreensão ou a dificuldade de entender a profecia gera desinteresse. Tanto a profecia do Velho Testamento quanto a do Novo. Essa capacidade que as pessoas têm de desinteressar pelas coisas de Deus, às vezes vem pela falta do conhecimento das coisas de Deus. Eles não preocuparem em estudar a Bíblia, não preocuparem em entender as profecias bíblicas, e por causa disso são desinteressados das coisas de Deus. Irmão, possivelmente vocês já ouviram falar ou ver até mesmo na expressão das pessoas, que eles já não têm mais esperança que Jesus vai voltar. Parece que boa parte da igreja hoje não tem mais essa esperança. Eu não estou dizendo com isso que eu vou falar aqui agora que nós não temos que preocupar com um planeta melhor e tampouco deixar a política de qualquer maneira. Mas se você reparar, a maioria das pessoas estão preocupando com o bem-estar do mundo, do planeta, do país que eles vivem, porque eles não querem sair daqui. Eles querem continuar aqui. Eles não têm preocupação de ir morar na eternidade com Deus. Eles querem um presidente bom, quer que sancione leis favoráveis ao povo, quer aqui na América que as leis sejam favoráveis aos imigrantes e muitas outras coisas, simplesmente porque nós não queremos. Quando eu falo nós, eu estou falando no sentido global. Não queremos morar na eternidade. A nossa preocupação é que esse mundo melhore para que possamos viver bem nele. Essa é a preocupação do povo hoje. Essa é a preocupação do povo. Então, esse desinteresse pelas coisas de Deus faz com que o povo desinteressa em estudar a Bíblia, tenha dificuldade em compreender as profecias. Hoje você, por exemplo, o pastor Luiz Prestes, que ele é perito na área da escatologia, que ele sempre está dando palestra de escatologia, eu creio que eu sempre convido ele mais para isso, ele fala constantemente para um enorme público a respeito da vinda de Cristo. E o povo empolga com aquilo, então acha bonito quando se interpreta as questões escatológicas, mas não acreditam. Eu fico olhando na igreja, por exemplo, que eu congrego, as pessoas vivem. Hoje eles pararam. Eles viviam falando comigo, faça um estudo do Apocalipse, faz um estudo do Apocalipse e ensina. Até quando eu falei, rapaz, nem João Calvino preocupou em interpretar o Apocalipse para ensinar para o povo da época dele. Você acha que eu vou ficar fazendo um estudo versículo versículo do Apocalipse para ensinar para vocês? Vocês têm que aprender o que nós estamos ensinando aqui a respeito das doutrinas de Paulo, para que você seja um bom crente e possa esperar a vinda de Cristo. Vocês estão preocupados com o Apocalipse, com besta, com besta que é meio da terra, besta que é meio do mar, quem é o dragão, quem é aquela besta sentada ali, uma mulher sentada numa besta escarlate, esse tipo de coisa que vai causar neles, parece que aquele efeito de filmes, que eles ficaram observando aquela linguagem figurada do apóstolo João, e vendo essa interpretação e achando aquilo bonito. Quando, na verdade, nós temos que entender o Apocalipse. Por exemplo, o Apocalipse, eu sempre costumo dizer, o Apocalipse é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Primeiro, porque ele fecha mostrando que a nossa vitória é certa, a primeira coisa. Ele mostra que nós somos vitoriosos, que Cristo venceu por nós e que há uma igreja vencedora que vai morar na eternidade com Deus. Então, o livro do Apocalipse não é um livro tenebroso, ele é um livro de esperança, primeira coisa. E as pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Eles pegam o livro do Apocalipse como um livro catastrófico, um livro de ira de Deus. A ira de Deus, no livro do Apocalipse, ela é nos ímpios, não é na igreja. A ira de Deus é sobre os não cristãos, sobre as pessoas que rejeitaram a Deus, sobre aqueles que brincaram com Deus. Agora, os salvos não tem que preocupar com o livro do Apocalipse. Os salvos não tem que ter medo do livro do Apocalipse. Irmãos, estão compreendendo? E o povo hoje em dia está preocupado com isso, mas sem interesse de mudança.
Hoje eu falo, porque eu ouço demais, pessoas empolgam, às vezes, se você dá estudo na sua igreja ou prega, tem uma boa retórica, uma boa oratória, você fala bem, você explica bem, as pessoas chegam e falam, ó, que explicação muito boa, na minha igreja tem uma irmã que ela tem um conhecimento extraordinário, tem um irmão que... Mas eles não prestam atenção no que você fala, eles acham bonito o que você fala, mas não tem interesse. E se você perguntar, a irmã da sua igreja tem uma mensagem muito tem, o que que ela pregou hoje? Eu falo, rapaz, na verdade, eu não estou nem lembrado do texto que ela leu, eu sei que ela pregou bonito. É assim que o povo fala, mas eles não prestaram atenção no que foi ensinado, não prestaram atenção no que foi pregado. Isso não é só que não, isso é no Brasil, em muitos lugares as pessoas não estão interessadas nas coisas de Deus, por isso há esse analfabetismo. Se for, por exemplo, nós pentecostais, batismo com o Espírito Santo. Aí você fala assim, o que é batismo com o Espírito Santo? A pessoa não sabe de responder. As pessoas não conseguem diferenciar Pentecoste, avivamento e manifestação de dom espiritual. As pessoas não conseguem diferenciar isso. As pessoas não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ser avivado. Eles acham que tudo é uma coisa só. Nas igrejas pentecostais ser cheio do Espírito Santo é quem está falando em mistério, está revelando, está profetizando, está interpretando língua, está rodando, caindo, babando, chorando. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser governado pelo Espírito Santo a ponto que eu vivo para Cristo. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a tendência é eu ser humilde. Está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 13, porque lá mostra que uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ele vai remir tempo quer dizer comprar tempo, é você aproveitar o tempo que Deus te dá o máximo para servir a Ele, é você não ser nércio. Ser nércio é pessoa, nessa palavra todo mundo sabe, louco, pessoa que não tem interesse pelas coisas de Deus, é a pessoa que ocupa a sua vida buscando as coisas de Deus, aí vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, eu não ocupo meu tempo com as coisas de Deus, não estudo a Bíblia, não oro, não jejuo, não gosto de ir na igreja. Aí no domingo, quando eu vou, eu tô lá pulando e rodando e tô cheio do poder de Deus. Conversa ruim é essa, mano? Que cheio do Espírito Santo o quê? Se ele pode ter sido, eu não estou dizendo que ele não foi visitado ali pelo poder de Deus, não. Pode ter sido, mas ele não é cheio do Espírito Santo. Ó, primeiro, ser cheio é contínuo. Enchei-vos. E lá tem uma coisa, não é Deus que enche, não. É você que se enche. Está escrito lá. Enchei-vos é um imperativo para nós. É nós que nos enchemos, estudando a Bíblia, consagrando, orando, buscando a Deus, vivendo em comunhão com os irmãos. Depois que nós somos cheios, o apóstolo Paulo vai ensinar que aí quando a pessoa é cheia, ele fala em mistério, tem revelação, tem cânticos espirituais, tem preocupação de louvar a Deus, de estudar a palavra de Deus. Aí depois ele vai e fala, que um fica sujeito ao outro. O que é ser sujeito ao outro, mano? Ninguém achar que é mais que ninguém. É o marido entender que ele não é melhor que a mulher simplesmente porque ele é o marido, ele só tem função diferente dentro de casa. E que a mulher não tem que ser autoritária dentro de casa, que ela reconhece que ela é santa, serva de Deus e que tem um marido. E é os pais não irritar os filhos e os filhos entender, com o apóstolo Paulo nessa até judia dos meninos, que ele fala assim, que os filhos devem obedecer ao pai porque isso convém ao Senhor. Ele nem explica por quê. Ele só fala que tem que ser feito. Aí você pega lá esse jovem pulando na igreja, rodando, falando em mistério, e não obedece os pais, só fica pendurado no telefone e acha que é dono das coisas, não paga nem a porcaria da internet que ele usa e vai indo. Não paga nem a água que ele bebe e quer ser dono do nariz dele. Tem que falar, você quer ser dono do seu nariz? Então aluga um quarto aí e vai pagar a sua comida, o seu telefone, a sua internet, para ver se ele rapidinho não volta para dentro da sua casa. Se alguém aqui tem filho adolescente, eu tenho filho, meus filhos, minha filha tem 23 anos, meu filho vai fazer 19. Então, e eles vivem até em Portugal, já paga as contas deles. Então, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo é isso. É quando o pai reconhece isso no filho, que não deve provocar ele no filho. O filho reconhece que tem que ser obediente. O marido reconhece que tem que amar. A esposa, está tudo no contexto. A esposa reconhece que o obedecer ali é honrar o marido, é estar honrando o marido. Eles reconhecem que ninguém é mais que ninguém. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas esse negócio não é ensinado na igreja. Que o povo acha como nós vamos as manifestações através de emoções. Irmãos, eu não tenho nada contra a pessoa pular, chorar, eu acho isso maravilhoso, mas o que eu quero é ver o povo mudado. Não é só ali no momento, saiu da igreja mudado. Não tem boca porca,
Que hoje nós temos crente que ele fala aleluia aqui e fala palavras obscenas ali. Aí ele fala língua estranha aqui, tem a boca porca no trabalho. Que crente é esse? Os irmãos estão entendendo? Agora, o que é avivamento? O avivamento, irmãos, é um desejo de Deus. A palavra avivar quer dizer tornar vivo. É ter estímulo espiritual. O apóstolo Paulo fala assim: ó, desperta tu que dorme de entre os mortos. Ele ainda não estava morto, não, mas estava dormindo no meio do morto. Tá? E se você chega no local que está cheio de morto e tem alguém estirado lá do lado do morto, você vai pensar que ele está o quê? Morto, não? Não é isso? Ele está morto também. E se for pegar para jogar na vala, igual era na época do exército, que as pessoas morriam, jogavam na vala, jogavam cal por cima, ele ia junto. Então o apóstolo Paulo vai e fala: olha, você que está dormindo, que está parecendo que está morto no meio dos mortos, desperta. Isso é avivamento, é ter desejo de Deus, ter estímulo espiritual, é tornar vivo. Isso é avivamento. E manifestação de dons, irmãos, são manifestações carismáticas, que tem dia que Deus manifesta ou não. Isso não quer dizer que é um avivamento. Existe avivamento é mudança de vida. Isso é avivamento, é quando toda uma igreja preocupa em mudar de vida. Toda uma igreja preocupa em sair em prol do nome de Deus, em glorificar o nome de Deus. Aí aquela igreja é avivada, muda uma cidade, muda um bairro, muda a rua que a igreja é, muda o lar da pessoa. Isso é avivamento. Alguém que ouviu falar do avivamento de Quatro Zabamba na África? Quando os africanos eles tinham que ceder lugar na época do apartheid na África, ceder lugar para um branco. Quando aconteceu esse avivamento, existia igreja de negros e igreja de branco. Os negros começaram a congregar com os brancos. Os negros chegavam nos locais e não tinham que ceder lugar para o branco. Porque os brancos que eram cristãos sabiam que não existia essa desigualdade. Nós conhecemos o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, é só pelo fato de que o povo foi batizado com o Espírito Santo. Quando você vai estudar o avivamento da Rua Azusa de verdade, a primeira coisa que aconteceu lá, acabou a segregação racial. A primeira coisa que aconteceu. O William Seymour, ele fica um dos homens mais conhecidos, dos homens negros mais conhecidos aqui. As pessoas pensam que é Martin Luther King, não é. Se você estudar a história, você vai ver que ele foi conselheiro de muitos presidentes, foi conselheiro político de muitas pessoas. Acabou aquele negócio do homem achar que é melhor do que mulher. Isso é avivamento. As mulheres passaram a ter voz na igreja. As mulheres não podiam falar na igreja, passaram a ter voz. Por falta de interpretação de texto, né? Que as mulheres têm que aprender calado, escrito pelo apóstolo Paulo para Timóteo e em Coríntios. Mas fora do contexto, o pessoal vai ensinar isso. As mulheres passaram a votar, tudo isso porque a igreja foi avivada. Mas o avivamento que o povo conhece da Rua Azul é só a manifestação de línguas. Então, irmão, avivamento é quando quebra preconceitos. Isso é avivamento. Agora eu pergunto de verdade para os irmãos: os irmãos têm visto esse tipo de avivamento acontecer nas igrejas? Os irmãos têm visto? Igreja onde as pessoas reconhecem que o irmão que ele tem ali, porque não ocupa um cargo igual dele, mas tem o mesmo valor que ele. Hoje o que nós vemos hoje são pastores, ditadores, saíram da igreja católica, mas permanecem como papa. Eu sou pastor, quem manda sou eu. Você não toca no ungido de Deus. É a frase preferida dos homens que não quer servir a Deus de verdade, que acha que ele é dono da igreja. Você está tocando no ungido de Deus. E ungido ainda ficou no masculino, né? Parece que é só os homens que é ungido. E a Bíblia diz que nós, igreja, somos. Eu estou falando, irmão, eu sou obreiro, tá consagrado, fui ungido. Apesar que a época eu fui ungido para a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem o hábito de ungir obreiro. Biblicamente não existe unção para o obreiro, o obreiro é consagrado através de oração apenas, tanto presbítero como evangelista, diáconos, os evangelistas, como é cargo na Assembleia de Deus, também deveriam ser só consagrado, mas eles têm o hábito de ungir. Mas eu não carrego esse negócio de eu sou ungido de Deus, não toca em mim, não. E esse tipo de coisa que as pessoas utilizam para falar que eles são ungidos de Deus e que ninguém pode tocar neles. Só que a Bíblia, irmãos, fala assim: olha, vós sois o sacerdócio real. Primeira coisa, no Velho Testamento, as únicas duas classes de pessoas que ganhavam unção era sacerdote, e a unção permanecia até o dia que ele fosse morrer, ele trocava as suas vestes com o filho mais velho era ungido a sumo sacerdote no lugar dele. E o rei, que era ungido. Quando um rei ia passar o bastão para o seu filho, ele era ungido rei. Os profetas, se os irmãos observar, profeta não era ungido, o profeta era separado por Deus. Somente um profeta na Bíblia consta que ele foi ungido. Os demais, nenhum. Simplesmente Deus levantava um profeta. Levantava um profeta. Aí a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, mostrando que as duas classes de pessoas
Do Velho Testamento que recebia unção, a igreja que é composta de homem, mulher, criança, idosos, preto, branco, quem tem título eclesiástico ou não, é sacerdócio real. Todos são ungidos. Resumindo. Então, que conversa é essa que o pastor é ungido, o presbítero é evangelista e os demais não são? Todos nós, irmãos, somos ungidos de Deus. Quando a Bíblia fala, não toqueis nos meus profetas, não toqueis nos meus ungidos, não faceis mal aos meus profetas, está relacionado, parece que é Salmo 105, versículo 15, relacionado ao povo de Israel e não a uma pessoa, ao povo de Israel. O contexto lá está falando da nação de Israel, que era o ungido de Deus. Aí o pessoa quer aproveitar o, a frase para poder usufruir desse tipo de coisa. Irmãos, nós vamos corrigir os exercícios, porque já falta 7 minutos, e na próxima aula nós vamos entrar a respeito dos profetas, porque não sei se os irmãos observaram, dá para falar de dois profetas na aula. Apesar do profeta Isaías ser bem rico o assunto aqui, mas o cronograma da apostila está bem resumido, então dá para falar a respeito disso. Os exercícios que eu passei para os irmãos foi. Deixa eu só pegar um exercício aqui. A página de número 1 até a página de número. Acho que até o bloco 2 que eu passei para os irmãos. É a página 9. É a página 9, sim? Isso. Passei o bloco 1 e bloco 2. Os irmãos fizeram exercício? Eu vou falar tipo assim, a questão, os irmãos falam a letra. Qual o período de tempo do profeta do Antigo Testamento cobrir a história de Israel? 500 anos. B. Isso, letra B. B. Letra B de bola. Melhor, eu não vou ler, não, só vou falar. O número 2. C. C. Isso, letra C de casa. Número 3. C. C. Isso, C de casa. Aqui marque certo ou errado. Eu vou falar a letra, os irmãos falar o número, os irmãos fala a letra. C de certo e E de errado. Número 4. E. C. Aqui é C. Número Número 4 é 5. C? Sim. Errado. Sim. Pastor, Hum? meu áudio está aberto? Sim. Mas aqui em Isaías fala que ele era conhecido como evangelista no Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui, porque no cronograma que o pastor me deu, deixa eu achar aqui até no PDF Isaías era conhecido como profeta das promessas. das A lá promessas. que ele é conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Não sei, né? Eu estou errado, eu não sei. Deixa eu ver aqui. E o pastor me mandou um PDF, o exercício. Mandou melhor. Corrigir que fica melhor que checar aqui se é isso É. mesmo. A minha resposta também está de acordo com a da irmã. Deixa eu só ver aqui. O pastor me mandou um negócio aqui, mas eu não estou achando ele aqui. Espera aí. Deixa eu ver se ele mandou.
Que na minha apostila tá letra E. Deixa eu achar o profeta Isaías aqui. Página 18. Isaías. Eu prometo para os irmãos trazer na próxima aula. Irmão, deixa essa aí, assim, É. porque o pastor me mandou, mas eu não estou achando aqui o em PDF que ele me mandou as respostas. Porque como eu fiz essa matéria há muito tempo atrás com ele, e foi corrigido, estava a letra C. Aí, por exemplo, número 5 É, É. também é a letra C. Esse é um profeta da coragem, pelo fato que ele profetizou. mas ele era um profeta que chorava, pastor. Mas, mas aqui está escrito que ele é conhecido como profeta chorão. É por isso que eu estou falando, que ele realmente foi um profeta da coragem. Por isso que eu estou dizendo, irmão, é a questão de interpretar. Porque o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta das promessas messiânicas. Foi o que mais profetizou a respeito do Messias. O único livro que contém mais profecia a respeito do Messias do que o profeta Isaías é só os Salmos. É por isso que na apostila não fala nada sobre isso, sobre essa pergunta, mas por isso que eu coloquei certo. Isso, E porque ele é das promessas. Senão já foi assim que eu coloquei errado, por causa da apostila falar que ele, do caráter dele, ser compassivo, humilde, tímido, sensível, ou seja, isso não são caráteres de uma pessoa corajosa. A pessoa corajosa ela é ousada. Mas no caso aqui da coragem, mas quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vê que ele era muito corajoso, que inclui. Sim, 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 mas eu digo no caso, por causa da apostila, está dizendo algo do caráter dele. Sim, Aí, dentro da apostila, sobre Isaías não fala. agora, se os irmãos olharem e falar assim, ó, o caráter, ele era homem sincero, compassivo, humilde, rígido quanto à mensagem. Ele era rígido quanto à Lá em mensagem. Lamentações, pastor, lá em Lamentações, lá no livro de Jeremias, de Lamentações, é que refere que ele era se descreve com toda a sua dor, as tristezas, o sofrimento, as suas lamentações. É conhecido, eu já estudei isso, mas tá bom então. É de acordo com o pastor. Porque é o seguinte, irmão. Foi de acordo Igual- com o pastor mesmo. Foi de Isso, acordo com o porque se pastor. vocês fizerem contrário, quem corrige a prova é o pastor. Tá certo. Tá Então, bom. entendendo? Então tem que ser de Então, bora acordo com a botar. resposta dele. E o pastor, os irmãos estudam com ele, sabe, faz muito esse negócio de Eu sei. mudar alguma coisa justamente para os irmãos pensar. Tá bom, Mas se os então bora. irmãos quiserem colocar fora do número 5 aí, o que você fez que está contrário, que está aqui, você coloca fora, corrigindo. Na próxima aula eu vou pedir o pastor para me mandar o PDF das respostas de novo e eu passo para os irmãos na próxima aula. Que, inclusive, ele até pediu para me reforçar o aviso que está ali, que no dia 29, devido à questão de mudanças que ele tem que fazer da sua casa aqui, da sua residência, não vai poder ter aula na semana do dia 29, 30 e me parece que 31. Seria a semana que ele daria aula segunda, terça e quarta. Não teria a aula. O número 6. Não, então, pastor, então voltando. Então, o 4 e o 5 é C, né? C. Então, eu vou botar C. Pronto. O 6 é C. É, É. Bota. Ezequiel era conhecido como profeta de duas palavras. Não. não, uma Um palavra profeta consegue só. conhecer de duas palavras. O profeta é de uma palavra só. Isso. O número 7. Errado. Isso, Errado. errado. Que não contém só Meio 44 errado, né? capítulos. Número Nem 8. errado, nem certo. É que tinha 66 capítulos. Tá errado. O 7 é É. errado. Número 8. Eu coloquei C, né? Não sei se está certo ou se está errado.
Não, ele é chamado de Deutero Evangelho, mas não de. Que Deutero Isso. quer dizer segundo. Segundo. Ele pode ser Então, essa é conhecido por errado. alguns teólogos como Deutero Evangelho, que é segundo o Evangelho. E esse evangelho, no caso, não seria o quinto evangelho escrito. Então, é letra E. Número É. 9. Número 9. Errado. Pastor, só um minutinho só, pastor. Só um minutinho. Nossa, Na verdade, o meu número 9 está telefone certo. está quase desligando, misericórdia. O número 9 é certo. Como é que é? O número 9 é a letra C. No 9 é C, eu coloquei C. Sim, ele é dividido dessa forma. O número 10. É, Como? eu coloquei é. Não, letra C, número 9. Número 10. Peraí só um instantinho, pastor. Ah, não, 9 e número 10, né? 10. Peraí que eu estou confundida aqui. As palavras que Isaías pregou sobre Judá. Rebelião do povo, claro. Retribuição, redenção e restauração. Então, é certo. Uhum. E número 11, Uhum. Então, 10 é C. C. Número 11, Certo. isso, certo. Certo. Vamos lá, correspondente à coluna A com a coluna B. Vou falar a letra A, aos irmãos dar o número. Pastor, você pode repetir tudo de novo para não fazer bagunça? Tem que estudar, né? Desde o início. É o 4. 4, 5. Então, o 4 Ah, sim, o quadro aqui. é. Número 4 é C. Ok, Número 5 é C. ok, 6 é. ok, 7 é. ok, 8 é. ok, 9C, ok, 10C e 11C. ok. Aí aqui é fazer a coluna A com a coluna B. Letra A, vocês me dão o número. Ah, ao contrário, faz ao contrário, que nós, É o contrário, né, nós tínhamos que pastor? fazer o contrário. O número? É, Fala o É, número. B, que nós tínhamos que colocar a letra. Aí dá é, volta. Número 12. 12. É, C, C. Número 13. A, A, Isso. 14. D, D, Isso. 15. E, E, Isso. E 16. Só sobrou a B. B. B, B. Esse foi o mais fácil. Esse foi fácil. Então é C, D, C, A, D, E, B. Correto, Isso. pastor? Isso. Tá bom. Exercício parte 2. Número 1 aqui do parte 2. Isaías parte D, 2. Qual? D, D de D, D, dado. dado. Isso, D de dado. D de dado? Isso. É, Tá bom, então. Errei. Número 2. Esse não coloquei, não. Não? Letra B, C. C, C de casa. Número 3. B, B, B B de de bola. bola. Número 4. A, A de amor. Número 5. B de bola. C de casa. C de casa, ok. Mas vai Marque errando, pastor. certo ou errado de novo. Número 6. essa não. C, C. Número 7. E, Número 8. E, Número 9. C. Como? Eu coloquei C. D. C de casa. Isso. É, Número C de 10. casa. C. Isso, correto. Correto. Aqui o pastor novamente faz a marcar aqui as letras. Número 11. F, Isso. Número 12. D de dado. Número 13. E, Isso. 14. B,
15 A, e 16, letra C. C. Perfeito. Então, esses são os exercícios. Os irmãos, lembra uma coisa, irmão, a prova do pastor, os irmãos que estudou sabem, ela é baseada no exercício dele. Então, os irmãos estudam bem o exercício, não deixe de fazer. Se você Ele é quiser cheio de continuar pegadinha. fazendo os exercícios, deixa eu ver, página 11 até a Esse aqui é pastor. página. Sabe esse aqui, pastor, que fala que Ezequiel era conhecido como profeta de duas palavras? Hum. Ah, eu tinha colocado sempre baseado em quê? Que ele tinha a tradição nacional e uma tradição internacional de história geral. Ah, não, Baseado nisso aí, mas não é, mas não. duas palavras que o pastor quis dizer é quem volta atrás na Que palavra. volta atrás é a Isso. pegadinha. Ele faz esse negócio demais nas provas, ele troca o nome dos profetas. Vamos cuidar com isso. Tipo assim, o profeta Isaías foi o que mais chorou para Israel. Aí você vai só na palavra chorou e anota que é certo e erra. Então, fica o exercício, irmão, para corrigir, passando essa aula na outra, na nossa quarta aula, da página 11 até a página 21, porque possivelmente na quinta aula nós teremos prova. Mas eu creio que seria na quarta aula que nós estaremos sem aula, então teria uma semana a mais para poder corrigir tudo isso. Então, vocês trazem para a penúltima aula, da página 11 até a página 21, que aí fecha os profetas, a 22, apostila, irmão o Kleber. exercício dos profetas maiores. A página 22 também tem exercício ainda. 22? Uhum, deu um Deixa ré. eu ver aqui. Ah, é. Isso, então é isso mesmo. Até o final dos exercícios de profetas maiores. Não, mas a página 22, meu brother, ele é É profeta menores. concluindo. Ele é profeta menores, a página 22. Não, Então, é até a conclu... página 20. na nossa é concluindo a 22 conclui. Ó, sim, então ok. Então vocês fazem até o fim dos profetas maiores, que já mais para frente seria profeta menores. Eu vou checar a minha apostila pelo PDF, que o pastor me mandou outra em PDF. Aí eu observo direitinho como que está aqui. É, Mas só concluir. na verdade é sobre os profetas menores mesmo, mas na 22 é que termina essa ascensão. Porque o profeta, a minha apostila tá, o profetas menores já está na página 22. Então, Aqui no tá caso, 21. é 21, Na 21. nossa, começa na 21. 21. Começa na 21. Então, no caso, vocês fazem só o fim dos profetas maiores. Os profetas Até a menores já página passaram. 18. Isso, página 18. Página 18. Os profetas maiores, o menor já está relacionado à próxima matéria. Porque eu Verdade. coloquei 20, porque tem essa folha de anotação. Que seria bom os irmãos quisessem anotar alguma coisa, tá aí. Então, o resto dos exercícios os irmãos fazem, que nós estaremos corrigindo dentro da nossa penúltima aula, para que nossa última aula possamos dar a aula bem resumido e os irmãos teriam que ter no mínimo meia hora para fazer a prova, para nós concluirmos. Amém? Vou fazer a chamada aqui rápido. Vai ser quantas aulas cada módulo? Quantas aulas? Cada módulo. Me 5 parece que são aulas? 5 aulas. Essa é a segunda, né? Isso é a segunda, aham. Ok. Então, serão 5 aulas dos profetas maiores, eu creio que 5 aulas dos profetas menores. Eu creio que as duas matérias teriam 5 aulas cada. Nossa irmã Jennifer, irmão Jonathan, irmão José Carlos, irmão Jober, irmã Leidiane Ribeiro, Jober. Jober, Jober. Jober que é o nome. Não, Jober. Rodney, Terezinha, Aqui, pastor. amém. Irmão Wellington, irmão Wilson. Jober que é o nome.
Joubert. Gilberto Camelo. Ele tá aí hoje não, né? Tá, não. Eu falei o nome do irmão, Zandro? Não. Não, então não coloquei aqui, irmão Zandro. Então, amém, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de pedir o nosso irmão Zandro para agradecer a Deus. Amém. E os irmãos aguardando aí, em memória que no dia 29, que me parece que dá na segunda-feira, nós não teremos aula, Isso mesmo. É. devido à mudança que o pastor tem que fazer. Inclusive, também nós não teríamos aula de qualquer maneira, que é Memorial Day. E Memorial Day é um feriado internacional? É nacional, melhor dizendo? É, escolar. É só escolar? É, É, eu Não, 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 eu não me só, recordo. é um feriado nacional. Nacional? Se Já. for nacional, de um jeito ou do outro, nós não teríamos aula. Apesar que também, quando tem alguma coisa a ver com a escola, o pastor costuma que nós não temos aula. Então, de qualquer maneira, nós não teríamos aula mesmo. E, então, no dia 29 não teremos aula. Fica aí os irmãos cientes disso. Bem, que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos, nosso irmão orando. amém. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças nós te damos, ó Pai amado, por esse momento que passamos na tua presença, aprendendo, Senhor Deus, um pouquinho mais da tua palavra. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pelos teus servos que fizeram o esforço de estar aqui, ó Pai amado, dedicando esses minutos, Senhor Deus, para esse intuito, Senhor Deus. Eu te peço também pela vida do nosso professor, Senhor Deus, evangelista Kleber, continua usando poderosamente, Senhor Deus, nesse ministério, nesse árduo ministério que é ensinar a tua palavra, Pai amado. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos todos ter um excelente resto de semana, que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, que todos estejam na paz de Amém. Cristo. Amém, pastor. Amém. Pai do Uma boa Senhor, para os noite. irmãos. Paz, Senhor, Amém. pastor. Paz do Senhor.